Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Founders Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e hoje estou aqui para falar de um assunto que realmente está chamando a atenção do mercado nos últimos meses. A gente vai falar hoje de um fundo que é muito novo aqui entre os nossos investimentos no Brasil, aqui foi listado recentemente. Então tem muita coisa para a gente falar, mas antes da gente começar essa entrevista, eu quero pedir para você que está nos assistindo para se inscrever aqui no canal e também para comentar aqui, deixar aqui nos comentários dessa live quais são os próximos fundos que você quer ver aqui, porque a gente está sempre lendo os comentários, a gente está sempre acompanhando tudo. Isso ajuda a gente também a trazer conteúdo personalizado para vocês. Então, dito isso, recado dado, agora eu quero apresentar, vocês já leram aqui provavelmente no título do vídeo, na descrição, mas quero apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje eu estou aqui com o Martin Jaco. Antes, contando um pouquinho dos bastidores, antes da entrevista eu perguntei para ele se era Jaco, Jacó, mas Martin Jaco, que é CEO da BR Properties. Martin, eu quero te agradecer sua participação, agradecer por você estar aqui com a gente e começar pedindo, por gentileza, que você se apresente, conte um pouquinho sobre o seu trabalho. Giovana, mais nada, um prazer aqui estar com você e com o pessoal da Funds Explorer. Para a gente é sempre bom ter esse contato, né, com toda essa base de cotistas, investidores e curiosos que vocês têm em fundo imobiliário. Então, para nós é muito bom que somos, enfim, já estamos a uma atuação há muito tempo no mercado imobiliário, mas com fundo, esse é o nosso primeiro fundo, como você bem colocou, que a gente tem um orgulho e um carinho muito especial com ele. Poder falar, então, para toda a tua base é fantástico. Então, eu sou Martin Jaco, como você falou, sou o CEO da BR Properties, estou na BR Properties desde a fundação, né? Então são mais de 16 anos e a gente sempre trabalhou nessa parte de imóveis institucionais, né? Escritórios e logísticos sendo o nosso carro-chefe, e há muito tempo a gente ensaiava, né, de ter o nosso primeiro fundo listado, né? A gente ensaiou em alguns momentos no passado, ou por um motivo ou por outro acabou não saindo, mas acabou saindo em 2023, né? O BROF 11, o qual a gente está muito contente, e a gente faz hoje então, que seria a consultoria imobiliária, né? E futuramente vamos fazer a gestão, assim que a gente tiver a gestora oficialmente formada, através da BR Properties Gestão de Recursos, né, que é uma subsidiária 100% da BR Properties. Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre o Prof 11, né, o BROF 11, entender um pouquinho melhor, como você mesmo disse, né, que a gente trouxe aqui no começo, não é uma novidade para vocês o setor de imóveis comerciais. Vocês já estão dentro desse setor, mas é uma novidade para vocês entrar no setor de fundos imobiliários, né? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre esse fundo, que, como falei no começo, chamou muita atenção do mercado, mas ainda tem algumas pessoas, acredito, que estão assistindo a gente, que ainda não conhecem. Então, queria que você contasse um pouco sobre o fundo, qual que é a tese por trás dele também. Perfeito. Giovana, acho que um ponto que você tocou que é importante, né, é um fundo muito novo, nós estamos falando de 4, 5 meses de atuação, anunciamos essa semana o nosso 5º dividendo, então é algo que o pessoal começa a acompanhar e, como sempre, algo novo se acompanha, se vê o que acontece. E também nós temos outra característica, que a gente não fez um IPO tradicional, né, um IPO onde a gente fez uma abertura, ele fez os roadshows e fez toda a convocação, todo o levantamento de recursos. Nós acabamos fazendo um IPO interno. Nós fizemos a criação desse fundo através de uma redução de capital, ou seja, os imóveis já eram da companhia BR Properties, a gente colocou eles dentro de um veículo, fundo imobiliário, e em seguida nós distribuímos essas cotas para os nossos acionistas. Então, de uma maneira assim muito fácil, muito direta, a gente já estava no mercado com um fundo de patrimônio de 1.200 bi, ou seja, não é um fundo pequeno, ele já começou com um fundo muito grande e já pulverizado na nossa base de acionistas, né? Então a gente não teve aquele período de educacional ao mercado, de apresentação ao mercado, né? Então é algo que a gente começou a fazer tão logo a gente começou a funcionar. Então acho que essa primeira característica, de novo, esse espaço que a gente tem aqui, acho que é fantástico para a gente poder explicar cada vez mais o fundo. Mas quando a gente montou esse fundo, né, o grande objetivo dele é que fosse efetivamente um veículo de renda de longo prazo para os investidores que têm interesse na renda. Tá? E o que significa para nós, né, com a experiência que a gente tem, o que significa você ter um veículo de renda? É um veículo que ele tem que ser extremamente resiliente, é um veículo que tem que aceitar os desaforos que o mercado vai dar. O mercado vai dar desaforos, a gente vai ter problemas na economia, problemas na taxa de juros, inflação ao longo da vida de qualquer ativo, acontece em qualquer investimento. Então, você tem que ter investimentos que sejam resilientes dessa maneira, você tem que ter uma equação de funding que seja adequada, ou seja, um
mínimo possível de financiamento. No nosso caso, a gente colocou imóveis com nenhum financiamento para que fosse muito simples a compreensão e que não tivesse esse problema, a elevação da taxa de juros, então ela come o meu resultado, né? Então tira a previsibilidade de renda do investidor, que o que ele quer é esse tipo de veículo. E principalmente colocar uma diversificação muito saudável, né? E para nós, onde é que está a diversificação? Não é simplesmente a diversificação de ativos, mas de diversificação da receita. Então, nós colocamos imóveis que nós estamos falando de mais de 25 inquilinos diferentes, em diferentes setores da economia, o que traz, então, um equilíbrio muito bom. O setor não está andando muito bem, talvez o inquilino esteja um pouquinho mais fraco, mas os demais estão indo muito bem. Eventualmente, um inquilino rescinde, porque é assim que funcionam os escritórios, né? Empresas entram, empresas saem, mas quando sai, não é tão dominante essa ocupação de determinado inquilino, então a gente não sofre nessa parte de distribuição, né? Então, esse foi todo o nosso conceito, um fundo que fosse de renda de longo prazo. E atrelado a algo que a gente acredita que é uma novidade no mercado, que é o conhecimento do mercado imobiliário que tem todo esse grupo de gestão da BR Properties. Nós somos 16 anos com equipe própria de locação, equipe própria de engenharia, equipe própria de condomínio predial, que é algo, enfim, vamos dizer assim, uma tecnologia, uma inteligência que é bastante difícil de você ter na maioria das gestoras. Então, efetivamente, uma gestão ativa, onde a gente entende o inquilino, e por isso a gente tem um fundo com mais de 95% de ocupação, né, e uma estabilidade de receita muito, muito grande. Maravilha. Antes da gente falar, se aprofundar mais de fato no fundo, e a gente entender até quais são os ativos que compõem, que eu dei uma lida ali no relatório gerencial de vocês, o primeiro que foi divulgado, então, antes da gente chegar nesse ponto, eu queria dar um passinho para trás, porque a gente sabe que no ano passado, ali antes do lançamento do fundo, a BR Properties passou por um momento de venda de ativos do portfólio, né? Vocês se desfizeram de alguns ativos, e eu queria que você comentasse um pouco essa movimentação, se isso fez parte de fato dessa estratégia de lançamento do fundo, porque eu sei que muitos investidores, até às vezes que estão acompanhando a gente, têm curiosidade para entender um pouco desses bastidores e como que foi essa estratégia para vocês de fato adentrarem esse mercado de fundos imobiliários. Giovana, assim, a tua pergunta é interessantíssima, né? E eu vou voltar até um pouco mais atrás. Quando nós fizemos o nosso IPO da companhia em 2010, a gente já tinha essa discussão na companhia. Olha, vamos fazer o IPO somente dos ativos e separar a gestão da companhia para que a gente tivesse veículos mais específicos, ou vamos fazer o IPO da companhia como um todo. Acabamos fazendo o IPO da companhia como um todo, que foi a decisão à época. Mas ano entra, ano sair, a gente sempre discutia, temos que separar. E o que a gente aprendeu nesses 16 anos, né? E por isso que a gente fez essa estratégia de agora ter a gestora e separar em fundos imobiliários, o que é com renda, o que não é. Antes era uma empresa única, então você tinha todo tipo de ativo dentro de uma única estrutura. Então você tinha os ativos super consolidados, né, gerando receita 100% de ocupação dentro dessa estrutura, e ao mesmo tempo você tinha ativos que você tinha acabado de comprar, que precisavam ou terminar a construção, ou precisavam fazer a expansão, ou precisavam fazer a locação, né, que são investimentos mais do ponto de vista de retorno total, que alguém entra não pela rentabilidade mensal que ele pode gerar, mas entra pelo retorno total que ele pode dar por você entrar, você operar e você vender esse determinado ativo. E a gente foi evoluindo, né? E em 2019 a gente tomou a decisão, espera só um minuto, vamos separar o que são ativos de renda para que a gente coloque esse veículo de ativos de renda para os investidores que querem renda de longo prazo e vamos colocar em outras estruturas, em outros veículos, aqueles investimentos que são de retorno total, ou seja, aqueles empreendimentos que ainda não estão consolidados, ou que estão vagos, ou que estão no meio da construção, ou que são greenfields. Então vamos colocar em outro veículo para outro tipo de investidor, que a gente entende que essa seria a melhor maneira de você precificar os teus ativos e colocar o produto exato para aquele perfil de investimento. Em 2019 a gente já ia fazer isso, lançamos o nosso primeiro fundo, né? Não preciso dizer o que aconteceu depois de quando entrou 2020, que os planos obviamente se acabaram. Mas esse plano perdurou e efetivamente nós vimos em meados de 2022 uma oportunidade muito grande. E aí vale falar de outra característica, que é o que a gente já comentou um pouquinho aqui, da gestão ativa que a BR Properties tem. Nós não somos colecionadores de edifício, a gente sempre falou isso nos nossos calls, até o pessoal diz, legal essa frase que vocês dizem. Nós não somos colecionadores de prédios. O que significa isso? Não é simplesmente ter um ativo e pronto, tem ativo sob gestão.
A gente tem que ficar com esse ativo dentro do nosso portfólio até que a gente veja que extraiu o máximo de valor dele. Quando a gente entende que já é hora de mudar esse ciclo, ou que esse recurso poderia ser empregado de uma maneira melhor para os nossos investidores, você tem que fazer a saída. Nesses 16 anos, nós fizemos mais de 28 bilhões em transações. Pouca gente sabe disso, porque a gente sempre foi uma empresa de muito low profile, mas fizemos 28 bilhões em transações. Compras, operações e vendas, compras, operações e vendas. E o ano passado a gente enxergou um cenário de mercado dizendo, olha, as taxas de juros estão tão altas e vão continuar ficando altas que você não pode ter um financiamento dentro da tua companhia. Ela te derruba todo o valor. Todo o esforço que você faz para ter alocação, ele é corroído com o custo financeiro, o custo da taxa de juros. Então, vamos vender ativos. E conseguimos encontrar um comprador que estivesse disposto a comprar nas nossas condições, com o nosso preço, que era acima do que a gente estava sendo vendido no mercado, então um ganho importante para os nossos acionistas. E com essa venda a gente conseguiu estruturar a companhia pagando 100% da dívida, que eram 3 bilhões à época, 10 bi de ativos e 3 bilhões em dívida, né, bem equacionado, mas um custo muito alto. Tiramos isso. Então, você imagina passar por ter esse último período dos 12 meses com dinheiro no caixa, com CDI no nível que estava, sem dívidas, né? Um ganho importantíssimo para o nosso acionista. Com a venda de ativos, você diminuiu a tua base, né, de ativos. Com dinheiro no caixa, resolvemos fazer distribuições desses recursos, ou seja, reduções de capital, devolver esse patrimônio, esse capital para os nossos acionistas, o que também foi um movimento que os acionistas gostaram muito, numa época que para ter liquidez tinha que vender ativos com desconto. Puxa, você tem uma empresa que tem caixa e ela te dá R$1 valendo R$1 mesmo, né? Não R$1 por 50 centavos, né? Então isso foi um ponto muito importante. E a partir do que a gente fez isso, a gente falou, bom, agora vamos seguir essa nossa estrutura. Vamos colocar esses dois ativos super consolidados, né? Super geradores de receita, num veículo que a gente vai fazer o IPO dessa maneira, reduzindo o capital para os nossos acionistas, e aí então a gente já estaria dentro do mercado. Então faz parte de toda uma estratégia que há muito tempo a gente vinha pensando, e efetivamente ela se realizou agora, ou seja, é uma parte da evolução natural da companhia. Eu acho muito legal você falar isso, porque é bom que todo mundo que está assistindo a gente consegue ter um pouquinho da noção do tamanho desse planejamento, né? Como você falou, uma ideia que vem desde 2010, ali com um IFIX até muito menos maduro do que está hoje em dia. Então, vocês foram evoluindo junto com o mercado e entenderam, então, que agora era o momento mais adequado para isso. E agora, trazendo um pouquinho aqui para um dos pontos que você disse, que é em relação a esses dois ativos. Então, eu sei que hoje vocês têm dois ativos premium, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais, certo? Que compõem o portfólio do BROF 11. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses ativos, explicasse um pouco sobre eles para quem está assistindo a gente. Ótimo. Esses ativos, né, eles somam um valor de avaliação ao redor de 1 bilhão e 200. São ativos que a gente já tinha dentro do nosso portfólio, um que a gente comprou, vou falar primeiro o de Águas Claras, né, o de Minas Gerais, que ele veio através de um portfólio que nós tínhamos comprado ano passado, e dentro desse portfólio existia esse Build to Suit da Vale, né, estamos falando de uma das maiores empresas mundiais do setor de mineração, uma das maiores empresas do Brasil. Em algum momento ela é maior, depois passa para a segunda, mas enfim, estamos falando de um crédito muito bom, numa região que é bastante crítica e importante para essa determinada companhia. Então, o Build to Suit, que para quem quer renda, poxa, imóvel AAA, certificação LEED, com inquilino de primeira linha, com contrato de longo prazo, é o que todo investidor quer. Então, esse foi um produto. Esse é um produto dentro do fundo que ele representa menos de 10%, ao redor de 8% do seu valor e da geração, então, de receita, né? E esse imóvel nós tínhamos o Build to Suit que terminava em 2025, que essa foi até um dos primeiros pontos que os novos cotistas falaram quando a gente fez o IPO. Peraí, esse contrato termina em 2025, qual que é a chance da Vale renovar? E aí a gente surpreendeu de novo, 2 meses depois a gente anunciou que a gente já tinha renovado o contrato com a Vale, que vai para 2030 agora, né? Mostrando a importância desse ativo, a relevância desse ativo dentro da própria ocupação da Vale, né? Então, isso mostra o tipo de gestão que a gente faz, ou seja, 2 anos antes do término do contrato, a gente já estava pensando na renegociação, na extensão do prazo, e a gente conseguiu. Então, esse é um imóvel 8%, ou seja, 100% ocupado, uma receita de primeiríssima linha. E o outro imóvel, que representa ao redor de 90%, é o Passeio Corporate, que fica no Rio de Janeiro. É um ativo que nós compramos em 2018,
vazio, numa época em que o mercado do Rio de Janeiro estava bastante questionado na questão do setor de óleo e gás, com uma diminuição muito grande, né, o país passando por um cenário bastante duvidoso, mas a gente enxergou uma oportunidade muito grande, que é a análise que a gente faz. Olha, o Rio de Janeiro é dessa maneira, mas o Rio de Janeiro tem a sua demanda, tem as suas empresas que estão lá, e quais são essas empresas? E essas empresas querem que tipo de ativo? Bom, esse era o ativo que as empresas queriam, de acordo com a nossa leitura. Compramos esse edifício que tem 82 mil metros, né? Estamos falando então de um empreendimento muito grande, composto por 3 torres, não é um edifício só, 82 mil metros, e em menos de 24 meses a gente alcançou 80% de ocupação. Veio a pandemia, e para nossa surpresa da pandemia, de 80%, ele pula para 95%, 96% de ocupação, mostrando que a estratégia estava corretíssima. Né? O que significa essa estratégia corretíssima? O que a gente viu nesse ativo de grande apelo? É o que a gente chama de qualidade. Qualidade, para nós, ela tem 3 pontos. As especificações técnicas, que ela tem que ser especificações técnicas de estado da arte, não tem por que discutir, né? E todo mundo sabe quais são, é commodity, mas o edifício obrigatoriamente tem que ter isso. Mas tem que ter 2 pontos que são fundamentais, que é a prestação de serviços no edifício, a existência de áreas de retail, de serviços dentro do prédio, no seu entorno, para a comodidade do ocupante. E também a existência de transporte público, mais especificamente o metrô, na porta do empreendimento, de novo, por um conforto para a ocupação. E a gente já via que isso era uma tendência que as empresas, né, os inquilinos, como a gente tem esse relacionamento muito próximo, eles já queriam, olha, eu preciso de muito conforto para o meu ocupante, eu preciso de conforto para que ele possa chegar ao horário que ele quiser, que ele não tenha problema se ele quiser vir de carro, estaciona de carro, se ele quiser vir de táxi, tem lugar para pegar táxi, se ele quiser vir de metrô, ele pode vir de metrô, se ele quiser ficar até as 10 da noite, tem lugar para ele almoçar, ou para ele jantar, ou para se encontrar com os amigos depois, se ele chegar muito cedo, tem lugar para ele fazer academia, entendeu? Se ele, enfim, o que é cômodo? Porque já existia toda uma flexibilidade sendo falada em relação ao trabalho. Não preciso dizer o que aconteceu quando veio o Covid, essa flexibilidade, ela ficou democratizada. Todo mundo entendeu, puxa, por que o trabalho não pode ser mais flexível? Por que eu não posso, tem dias até ficar em casa, né? Mas eu vou no escritório, eu posso ir no horário que eu quiser, eu posso chegar mais cedo, sair mais tarde, mas eu preciso dessa parte de serviços. E foi isso que aconteceu, né? Como a gente escolheu esse edifício com esse prisma, ou seja, sobre o olhar do inquilino, quem vai ocupar, o que ele quer ocupar, essa foi a surpresa que a gente teve, né? No meio de uma pandemia, quando você tinha mundialmente se falando qual que é o futuro dos escritórios, a gente insistia, olha, escritório bom com essas qualidades vai continuar sendo ocupado. E, na verdade, vai ter mais demanda até por esse ativo, porque vai democratizar esse conhecimento. E é o que aconteceu exatamente nesse edifício. Então, esse edifício hoje tem mais de 25 inquilinos diferentes, ou seja, super pulverizado essa receita, pulverizado nos mais diversos setores da economia. Aí vem outra surpresa, né, que muita gente fala, né, quando se generaliza é uma coisa muito ruim, a gente sempre diz, mas Rio de Janeiro é só mercado de óleo e gás. Bom, nós temos uma empresa de óleo e gás ali dentro, todas as restantes são setor financeiro, setor de tecnologia, setor de saúde, setor de serviços, ou seja, tem uma divisão muito grande, porque o Rio de Janeiro, não vamos esquecer, é a segunda cidade do país. É o segundo maior mercado de escritórios. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem seu público e sua demanda. Então, isso é o que fez essas características. E quando você junta os dois, 92 mil metros, mais de 95% de ocupação com esse nível de empresas, você tem essa estabilidade da receita. Maravilha. Eu acho que até juntando um pouco com isso, um outro ponto que eu ia trazer aqui é justamente, você falou dessa questão de comodidade, e eu ia perguntar também qual é a tese, né, da BR Properties para essa busca e seleção de oportunidades na hora de pensar ali em compor o portfólio, porque eu li também no relatório gerencial de vocês que a taxa de ocupação hoje, né, desses ativos é de 95%, então a gente sabe que é uma taxa muito alta, principalmente quem ainda está meio traumatizado com os impactos da pandemia, né, a gente estava acostumado com uma taxa de ocupação muito menor do que isso, então, além desses fatores de comodidade que você citou, tem outros fatores que são determinantes para essa tomada de decisão de vocês na hora de escolher se um ativo faz sentido ou não para o portfólio do fundo? Sem dúvida, né? Nesse caso, como a gente está falando de um portfólio de renda de longo prazo, né, você tem que escolher imóveis que são resilientes. O que significa isso? Né? O investidor, né, o gestor, no caso, o consultor imobiliário, né, quando faz essa escolha, ele tem que entender muito bem que os mercados são cíclicos. O que significa? Você vai passar por momentos de euforia, onde tudo dá certo,
onde o governo, está andando, de vento em popa, onde a taxa de juros está baixa, onde a inflação está super controlada, onde você tem investidores estrangeiros querendo entrar no Brasil, então aí tudo funciona e são tempos ótimos. Agora, você vai ter tempos também, por mercado ser ciclo, que isso muda, né? Você tem problemas na economia, problemas em cenários internacionais, geopolíticos, como a gente está tendo agora, né? Ou crises extremas, como a gente teve Covid, ou seja, podem ser mais ou menos aguçadas, mas você tem ciclos de baixa, ou seja, o mercado é cíclico. Quando você faz um portfólio de renda, que é o caso do BROF 11, você tem que ter ativos que são resilientes. O que significa isso? A pergunta que a gente faz quando a gente está fazendo um investimento é: esse ativo, num cenário de baixa, num cenário macro difícil, num cenário político complicado, num cenário de economia está efetivamente andando muito de lado ou numa recessão, esse imóvel tem demanda? Esse imóvel vai ter ocupação? Ou seja, eu vou ter receita? Eu vou continuar gerando dividendos para o nosso cotista ou para o nosso acionista, dependendo da estrutura? E se a resposta for sim, a gente segue adiante. Se a resposta for não, não seguimos. Então, o que significa? Nós estamos nesse aqui, regiões extremamente consolidadas. Centro do Rio de Janeiro, por exemplo, faz mais de 50% de toda a absorção do Rio de Janeiro, isso há mais de 30 anos, que é o período que se tem os registros dessas datas. O que significa isso, traduzindo? A cada um contrato, 1 metro quadrado que é assinado na cidade inteira do Rio de Janeiro, mais da metade é feita no centro do Rio de Janeiro, ou seja, isso é a região que as empresas querem. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você vai isso para a questão da qualidade, você vê que isso aumenta muito mais. A qualidade tem muito mais apelo do que a falta de qualidade. E Rio de Janeiro tem um problema, que essa região central, onde tem a grande demanda, tem uma escassez de terrenos muito grande, tem um estoque muito antigo. Então, você conseguir ter um corporate com todas essas especificações, você tem uma demanda que eu não preciso do meu mercado se expandir, o ciclo de alta. Quando o mercado está expandindo, todo mundo sabe fazer as coisas direito porque dá tudo certo. Mas quando tem um ciclo de baixa, eu tenho a demanda porque a própria demanda que já está colocada em edifícios de péssima qualidade e vem uma oportunidade para se mudar em algo de boa qualidade. Então, são esses tipos de análise que têm que ser feitos. E essa é a composição do BROF 11. E até já comentando com você, Giovana, que é importante, nós temos sim um plano de crescimento do BROF 11, né, para conseguir diversificar ainda mais essa receita, ou seja, diminuir o risco, ou seja, deixar ele cada vez com menos risco, que seja muito mais previsível essa renda para o nosso cotista. E esse é o tipo de análise que a gente vai fazer. Imóveis que vão entrar vão ser imóveis que eles tenham altíssimos graus de ocupação em regiões completamente consolidadas, onde a gente tem demanda de ocupação mesmo nos ciclos de baixa. Né? E um passo que a gente quer fazer agora é fazer um investimento no BROF 11 dentro da cidade de São Paulo, para que a gente então consiga compor uma equação muito boa regional, em termos de qualidade, em termos da distribuição de inquilinos, e isso praticamente vai ser um dos poucos fundos que vai ter esse tipo de diversificação. E com muito cuidado sempre, atenção ao endividamento. Tá? O endividamento é saudável, acho que isso é algo que tem que ser entendido. O endividamento é saudável. O endividamento não é saudável quando ele não está bem feito. Então, quando você tem um endividamento muito grande, 60%, 70%, 80% do LTV, puxa, alterações na taxa de juros te destrói resultado. Mas quando você tem volumes pequenos que fazem sentido dentro da tua equação, isso pode melhorar ainda a rentabilidade do teu fundo. Então, se for feito algum tipo de novos investimentos, muito cuidado com essa equação, que é o que a gente vai ter sempre. Maravilha. E agora, pegando um pouquinho de tudo isso que a gente conversou, né, do que você falou, eu vou trazer um pouco sobre a questão de lajes corporativas, né, saindo um pouco do fundo especificamente, agora dando um contexto mais geral. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem a gente aqui no Founders Explorer, que estão entrando agora nesse mercado, provavelmente tem gente aqui que ainda está conhecendo esse segmento de lajes corporativas. E quando a gente para pesquisar isso, a gente sabe que não só os FIIs de lajes corporativas, mas os fundos de tijolos em geral ali, nos últimos anos sofreram muito com a pandemia, né, principalmente. Como a gente estava falando de taxa de ocupação, a gente sabe que essa taxa de ocupação foi muito reduzida, mas agora na história mais recente, né, nos 2 últimos anos, esse ano principalmente, a gente vê uma recuperação, mas ainda tem um desconto muito grande em muitos desses fundos. Então, eu queria te perguntar se você acha que essa é a hora de investir em lajes corporativas. Tua pergunta é ótima, né? E tudo que a gente falou do BROF 11 se encaixa nisso, né?
E aí vou voltar à questão, o mercado é cíclico, entramos numa crise muito grande, né, que foi a do Covid, e você teve segmentos que foram altamente impactados, né? A área de retail, shopping center, foi extremamente impactada, porque ela é muito simplesmente se parou de comprar. Então, esse foi um mercado que sofreu demais. O mercado de lajes corporativas não sofreu tanto quanto o de retail. Ele não teve os contratos rescindidos imediatamente, principalmente os de boa qualidade. As empresas continuaram. Mas existia uma dúvida muito grande sobre a continuidade. Será que vamos precisar dos edifícios de escritórios ou não? Né? Lembra que ele conversa, tem espaço híbrido, talvez o escritório não precise mais, todo mundo trabalha das suas casas, que é uma grande falácia, é uma grande mentira, né? Mas a gente teve que passar por tudo isso para o mercado entender, realmente não funciona assim, né? Então, ele sofreu. Por outro lado, você teve um segmento, por exemplo, de logística que não sofreu, ao contrário, né? O mercado de consumo pela internet, né? Ele cresceu muito, então o mercado de logística, de warehouse, acabou crescendo muito aqui no Brasil, né? Então, você teve esse impacto. Então, o mercado de escritórios, claro que foi impactado, as pessoas não indo no escritório, as vacâncias cresceram muito. Sim, existiram devoluções, quando se fala de maneiras gerais, não as de boa qualidade de edifícios, mas de prédios mais descentralizados, mais edifícios B, mais edifícios C foram devolvidos, até porque as empresas diziam, bom, quando eu voltar, eu vou precisar de uma qualidade de ocupação melhor, porque meu funcionário vai me exigir isso hoje. Então, edifício B e C não me serve mais, vou pegar uma área de edifício de melhor qualidade, né? Então, é isso que a gente sentiu. Quando o mercado começa a sair dessa crise, né, a vacina, o pessoal começando a sair na rua e a abertura, o que você tem? O mercado, por exemplo, de retail, shopping center se recuperando rapidíssimo, porque é simplesmente se abrem as lojas e as pessoas voltam porque estavam com esse consumo querendo acontecer na rua de uma maneira assim bastante freada, né? Então, enfim, estava represada e eles conseguiram fazer. Então, esse é um mercado que se recuperou muito rápido. Tá? O mercado de shopping se recuperou muito rápido, os valores de logística continuou com uma demanda muito alta, com apreciação, e o mercado de escritórios ele foi mais lento nesse ciclo, sua recuperação. O que representa uma tremenda de uma oportunidade, porque o que a gente já sabe, os edifícios de boa qualidade continuaram com sua ocupação alta. Os edifícios de qualidade, quando você vai, centro do Rio de Janeiro, olha edifícios de qualidade, como a gente falou agora do nosso passeio, mais de 95% de ocupação. Olha os edifícios que estão na Faria Lima, em São Paulo. Ocupação altíssima também. Em média, tem 5% de vacância, né? Ou seja, nós estamos falando de ocupações muito boas. Então, essas áreas centralizadas de qualidade, elas continuaram sendo ocupadas. O que você não teve ainda foi uma recuperação dos valores. Porque como são contratos longos, que você tem compromissos de longo prazo com os inquilinos, o que é um ponto muito positivo por serem de longo prazo para quem quer renda, também tem uma contrapartida. Por serem muito longos, você não consegue revisar os valores, repassar custos, né? Então, existe essa desvalorização que ela ainda não pegou, shopping já recuperaram, áreas de logística então já recuperaram, então com ágil com relação ao seu valor patrimonial, mas os escritórios ainda não, com descontos grandes. Os fundos, que nem você bem colocou, Giovana, os fundos de laje corporativa apresentam descontos na casa de 30, 35, 40 e 45 e alguns mais. Alguns porque têm problemas mesmo na qualidade dos seus ativos, na equação de fundos, então esses têm problemas que não tem nada a ver com a crise, tem problemas por ser problema, mas outros simplesmente porque têm uma percepção de valor menor ainda, porque esse mercado ainda não voltou numa ênfase no radar do próprio cotista. Ele começou a voltar agora, tanto que você vê uma recuperação, o pessoal começando a olhar, começando a falar, e de repente você tem duas possibilidades de rentabilidade muito importantes para o cotista. Uma, a própria rentabilidade, porque como o valor das cotas está mais baixo, a rentabilidade aumentou. Então, você comprar hoje uma cota, como você pode comprar do BROF 11, ter um dividend yield ao redor de 9,5% a 10%, com essa qualidade, e não só nosso, mas tem outros fundos que você compra ao redor de 8,5%, 8%, 9%, ou seja, seria muito, muito bom. E ainda, então, tem uma rentabilidade alta. E ainda com o poder que, à medida que esse gap for sendo fechado do valor patrimonial com o valor percebido de mercado, vai ter uma apreciação no valor da cota, ou seja, vai ter um ganho na rentabilidade, em termos de valor. Então, são dois ganhos muito importantes que, sem dúvida nenhuma, o cotista está começando a analisar, está começando a entender e deve fazer esse movimento. Então, os fundos de lajes corporativas vão fechar esse gap também. Agora, um ponto que a gente sempre resolve, desculpa, Giovana, eu ia interromper, mas um ponto que para nós é importante quando a gente dá essa explicação,
que não é para generalizar, não é porque essa é a leitura das lajes corporativas que é comprar qualquer fundo de laje corporativa. Não, tem que fazer uma análise muito cuidadosa do que você vai entrar. Não é simplesmente porque o mercado, em geral, tem essa desvalorização, que significa compro qualquer um que eu vou entrar nessa onda. Não é dessa forma. Foi ótimo você ter levantado esse ponto, porque era justamente minha próxima pergunta. A gente sabe que muitos investidores olham e falam: o mercado está com preços mais baixos, então vou aproveitar essa oportunidade para encher minha carteira de vários fundos que às vezes eu nem sei como eles são compostos, né? Quais são os ativos que fazem parte ali desses fundos. Então, quais são os cuidados que você recomenda para quem está assistindo a gente, para que eles não se enganem com esses preços baixos e, de fato, consigam selecionar bons ativos para a carteira? Perfeito. Giovana, acho que o ponto, né, a gente vai insistir nisso, olha, é o perigo da generalização. Primeiro, o cotista, o investidor não tem que cair na generalização. O mercado X está muito bem, então eu compro qualquer coisa relacionada a esse mercado X. Da mesma maneira que existem investimentos, fundos de logística e fundos de logística, fundos de retail e fundos de retail, existem fundos de lajes corporativas e fundos de laje corporativa. Então, a generalização ela tem que ser evitada a qualquer custo pelo investidor. O que significa isso? O investidor ele tem que entender quais são os princípios por trás de cada um desses investimentos, de cada um desses papéis que ele possa comprar, né? Então, ele tem que entender os ativos que estão ali dentro, que qualidade eles têm. Né? Eles têm qualidade de especificação técnica? Quais são os serviços que oferecem? Quais são os tipos de transporte que oferecem? Não simplesmente, olha, é um prédio com certificação LEED. Bom, o que significa ter certificação LEED, entendeu? Eu posso ter um prédio com certificação LEED, mas que ele fica num lugar onde nenhum inquilino pode chegar, entendeu? Eu coloco ele em cima, sei lá, de um morro, de uma montanha que não tem rua para chegar, o prédio tecnicamente é bom, mas não tem acesso. Obviamente estou dando um extremo, né? Mas para entenderem que não é só para olhar isso. Mas tem que olhar a qualidade, isso é importante. A qualidade dá resiliência quando você tem os períodos de baixa. Outro ponto que o inquilino, que o investidor tem que olhar, né? Ou seja, oferta concorrente. Bom, na região que eu estou tem muita oferta concorrente, a oferta concorrente pode fazer com que os valores caiam, ou que eu tenha um problema de absorção mais lento, e com isso, então, que a minha receita venha de uma maneira mais lenta, tem que entender esse comportamento. Tem que entender também a demanda histórica, o que a gente falou um pouquinho aqui de absorção bruta, por exemplo, ou seja, essa região, quantos metros quadrados historicamente ela tem feito de locação? Isso vem subindo, vem caindo, está de uma maneira estável? Ainda continua essa demanda por essa ocupação nessa região e nesse tipo de ativo? Ele tem que entender isso também. Ele tem que entender a questão de diversificação de receita, né? Você entrar num empreendimento onde tenha, num papel que tenha um único inquilino, puxa, é um risco enorme, né? E se esse setor especificamente dessa determinada empresa acaba tendo algum problema, né? O que acontece? Né? O que acontece? Ou seja, é um risco muito grande. A diversificação tem que ser compreendida, né? A região consolidada, o que a gente já falou, para quem quer renda, não vale a pena correr riscos de novas regiões. Essa região pode se tornar uma Nova Faria Lima, um novo centro do Rio de Janeiro. Bom, se você quer renda, talvez deixa os investidores mais agressivos irem à frente, consolidarem a região e depois você vai atrás. Se você quer renda, se você quer o retorno total, o ganho de capital, talvez você vá naquela estratégia. Mas nós estamos falando de renda aqui. Então esses são os cuidados que o cotista tem que ter. Agora, como é que ele vai saber isso? O cotista precisa então se informar. Ele precisa usar canais independentes, né, como Funds Explorers mesmo, fazer os questionamentos, né, importantes que têm que ser feitos. Tem que conversar com o gestor para entender que tipo de gestão ele faz, que tipo de experiência o gestor tem, né? E olhar histórico. Isso é o mais importante que o cotista tem que fazer. Lembrando que todo e qualquer investimento, isso a gente leva muito sério, né, na BR Properties, não interessa a dimensão do investimento, se for um investimento de R$1.000, R$2.000, ou se for de 1 milhão, 2 milhões, eles ambos são extremamente importantes. Então tem que ser feitos com seriedade. Então não adianta generalizar. Tem que sim atrás de informação independente, conversar diretamente com os gestores para que entenda aonde está entrando. Não generalizem, isso é a pior coisa que pode acontecer e infelizmente se generaliza demais na parte de investimentos. Maravilha, muito importante tudo isso porque é uma tecla que a gente sempre bate aqui também, a importância de ler os relatórios gerenciais, olhar boas fontes de informação, entra na CVM, procura tudo que está sendo divulgado, porque eu acho que nada melhor do que você ir direto na fonte e também, como você falou, olhar os canais independentes, acompanhe nossos conteúdos, que a gente sempre está trazendo muitas coisas legais aqui. E agora, já caminhando um pouquinho para o encerramento do nosso papo,
a gente já comentou um pouco sobre lajes corporativas, falamos um pouco do cenário, falamos um pouco do próprio BROF 11, e agora eu queria também trazer um pouco mais de perspectivas para o fundo, né? Eu sei que você já comentou um pouquinho, já adiantou um pouco que vocês estão de olho no mercado aqui de São Paulo também, então acho que isso já deve ter brilhado os olhos de muitas pessoas que estão assistindo, mas queria falar um pouquinho do cenário, né, e das notícias que a gente vem acompanhando ao longo dessa semana, da última semana também. A gente viu que a BR Properties está muito em alta no mercado, principalmente nessa última semana, com notícias voltadas ao fechamento ali do registro da companhia como uma companhia aberta, quando a gente fala das ações da empresa. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa movimentação e também quais são os impactos dessa movimentação para o próprio fundo e também para o futuro do fundo. Então, como que vocês estão enxergando esse cenário, como vocês estão vendo os próximos passos para o BROF 11? Perfeito. Acho que tudo que está acontecendo com a BR Properties, né, é o que a BR Properties tem feito, como a gente já conversou nos últimos 16 anos. Né? Nós fomos uma empresa sempre muito arrojada e muito, talvez, à frente, né, liderando esse mercado. Né? Atrás, 2013, 14, montamos um portfólio de logística fantástico e vendemos. Foi uma surpresa. Puxa, que vocês vão vender um portfólio que é difícil de montar, era o maior portfólio à época. E depois o pessoal entendeu, puxa, vocês venderam porque vocês deram muito resultado para o acionista e depois vocês montaram tudo de volta, né? Pela nossa visão de ciclos, né? Fizemos grandes aquisições, ao mesmo tempo fizemos grandes vendas, que nem você comentou, o ano passado fizemos a maior transação de vendas diretas de ativos, 6 bi de ativos, né? Uma transação recorde que foi feita na história do país, em termos de lajes corporativas. Então a empresa sempre foi muito avançada, ela foi sempre se reinventando, né, e fazendo as alterações, né, para que cada vez ela fosse mais útil para os nossos investidores, para os nossos cotistas. Né? E todo esse movimento que foi falado é justamente nisso. Né? O que você tem hoje? A BR Properties, a parte de inteligência, a parte de gestão, ela justamente está se especializando. Né? Tem a BR Gestão de Recursos, como a gente já falou aqui, que é ela que faz a gestão hoje do fundo BROF 11, e ela que vai fazer a gestão da BR Properties SA, que é a empresa que agora está com o capital fechado, que ela tem todos os ativos logísticos e que ela não vai ter mais funcionários. Né? Quem vai fazer a gestão direta vai ser essa própria gestora. Então, são notícias muito boas, né? Porque a gestora efetivamente, hoje, ela não tem os ativos, ela faz a gestão desses ativos e ela pode fazer a gestão desses ativos justamente nas caixinhas corretas. Então, quem quer renda, você tem o BROF 11. Em algum momento, a gente vai querer ter um veículo de renda de logística. Então, vai ser criado um veículo de logística. Temos hoje, sob gestão, a própria BR Properties SA, que ela tem ali todo o desenvolvimento de galpões logísticos. Isso é desenvolvimento. Isso são o que se chama total return, né? Os retornos totais, para quem quer taxa interna de retorno, não é a renda só que é o importante, né? E a ideia é que a gente vai criando outros veículos. Então, hoje você vai ter uma BR Properties voltada à gestão muito especializada, e especializada em cada um desses nichos, que é o que a gente tem feito ao longo de 16 anos. E para o BROF 11, essa expectativa que a gente tem, continuar com conhecimento do mercado, ou seja, com a educação do mercado, do que somos, o que é o BROF 11, o que a gente faz, e de novo, né, a chance e a oportunidade de estar aqui com vocês é ótima, né, a gente conhece o público super qualificado que tem o Funds Explorer aqui, então é ótimo falar com todos vocês, uma vez que a gente não fez o IPO tradicional, então para nós esse conhecimento é importante e a gente vai querer crescer esse fundo sem dúvida nenhuma, né, colocando ativos dentro de São Paulo, melhorando a diversificação deles e crescendo. Agora, não vamos crescer a qualquer custo, nós vamos crescer quando encontrarmos os imóveis que efetivamente agreguem valor, que façam sentido dentro aqui do nosso fundo. Né? E acho que um dado que fica interessante, né, você que acompanha o nosso relatório gerencial, a cada mês nós estamos aumentando a nossa base de cotistas numa média de 4% ao mês, ou seja, é um crescimento muito grande que você vê que as pessoas começam a se inteirar, puxa, entendi, faz sentido, estou entrando aqui. Então, a gente vai pulverizando cada vez mais. E outro ponto, acho que é importante para mostrar do BROF 11, todo o trabalho que foi feito, em 4 meses ele já começou a fazer parte do IFIX. Né? Ou seja, geralmente o pessoal diz, não, demora 1 ano, né, para verem, puxa, em 4 meses a gente já faz parte do IFIX justamente pela tamanho que o fundo é, pela liquidez que o fundo apresentou. Então, esses são
pontos muito positivos, né? Então a gente vê uma perspectiva aí muito, muito boa aqui e a gente acredita que essa inteligência imobiliária é bastante única que a gente está trazendo aqui para o cotista do fundo imobiliário, né? E a gente vai sempre, como a gente atuou sempre de uma maneira bastante institucional, as portas da companhia estão sempre abertas para qualquer investidor, para qualquer cotista, que seja cotista, ou que pense em ser cotista, ou que tenha curiosidade. A gente está sempre aberto para conversar com absolutamente todos. Maravilha, muito legal acompanhar também o trabalho de vocês, Martim. Então, quero agora, já de fato encerrando nossa entrevista, quero te agradecer pela participação. Foi muito bom, muito esclarecedor e tenho certeza também que nosso público que está assistindo a gente, que está acompanhando, também gostou muito. Então, obrigada pela participação e se você tiver algum recado, alguma consideração final, está aqui o espaço para você poder fazer. Só queria agradecer, Giovana, a você e a Funds Explorer. Efetivamente é um canal que a gente acompanha já há muito tempo, bem antes da gente criar isso aqui. Então, puxa, que ótimo estar aqui, estar podendo falar com todo o teu público e reiterar esse nosso compromisso, né, das portas abertas, né, para a gente poder conversar com os cotistas, poder conversar com o mercado, poder conversar com os investidores. A gente sempre foi um grande defensor de governança, de transparência, né, e não vai ser diferente agora com os fundos. Então, a casa está sempre aberta para quem tiver dúvidas. E, mais uma vez, muito obrigado aqui por todo esse espaço. Eu que agradeço. E agora também quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente, que assistiram até aqui. Como falei no começo, reitero aqui o recado. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, e também que comentem aqui embaixo quais são os próximos fundos que vocês querem ver aqui também. Comentem o que vocês acharam da entrevista, aqui é um espaço aberto, a gente está sempre lendo. E isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, vejo vocês na próxima semana, no próximo episódio. Tchau, tchau!